Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a primeira aula do nosso curso de PHP para iniciantes. E esse curso ele vai ensinar os conceitos básicos do PHP para você que está entrando no mundo de desenvolvimento web, quer aprender sobre PHP, quer aprender como que funciona, como que utiliza ele. Então, a Code Easy ela vai começar a fornecer alguns cursos. Esse primeiro curso vão ser conceitos básicos sobre como trabalhar com PHP, alguns conceitos básicos ali, não voltando para a parte de desenvolvimento web ainda por enquanto, apenas com PHP em específico, e depois nós vamos lançando outros pequenos cursos voltados para a área mais de início aí, para quem quer aprender a desenvolver sites ali, para quem quer aprender a trabalhar com bancos de dados com PHP, até a gente ter os cursos mais completos, que vão ser, no caso aqui, o curso de desenvolvimento de sites APIs com PHP 7, que a gente vai lançar no final do mês de novembro de 2020, isso se no período que você estiver assistindo esse vídeo já não tiver sido lançado, que é um curso pago da Code Easy, mas a gente vai ter os cursos básicos e gratuitos que vão estar sendo disponibilizados aqui no YouTube, começando por esse curso aqui. E nessa primeira aula, nós vamos ver sobre o que é o PHP, como que funciona, para que serve o PHP, nós vamos entender melhor sobre o PHP. Essa vai ser uma aula um pouquinho mais longa, para poder explicar todos os conceitos, tudo como que funciona o PHP, mas todas as outras aulas vão ser aulas mais simples, mais direto ao ponto, mais práticas, que vão ensinar como que funciona, mas como a teoria é muito importante para a gente dar prosseguimento à prática, a gente vai concentrar nesse vídeo aqui a parte mais importante do PHP, a parte teórica, que é fundamental para trabalhar com PHP. Então, vamos lá. Certo, então vamos começar a nossa explicação entendendo o que é o PHP inicialmente. PHP é uma linguagem de programação que é voltada para o desenvolvimento back-end. Então ela tem um nicho mais específico ali de atuação para desenvolvimento de sites, blogs, e-commerce, sistemas web, aplicação de linhas de comando e web services. Então a gente pode começar por esse ponto aí, que o PHP ele é mais específico para trabalhar no back-end da aplicação, mais especificamente em desenvolvimento de sites e desenvolvimento de aplicações para linha de comando. Vamos colocar aqui como CMD, por exemplo, ou Bash, dependendo de como você for usar, além de outros também. Mais aplicações voltadas para a linha de comando. Esse é o foco específico do PHP. Ele surgiu inicialmente conhecido como PHP, que era o PHP Tools na época. Ou então o Personal Home Page Tools, abreviando aqui, que era o PHP Tools. Qual que era o objetivo do PHP Tools? Como o foco dele é bastante voltado para desenvolvimento de sites, o Personal Home Page Tools era uma ferramenta que permitia você criar páginas personalizadas, sites personalizados. Então você tinha um site com HTML, CSS, JavaScript, mas você queria deixar aquilo dinâmico, aquilo personalizado, como por exemplo, acessar um banco de dados para trazer informações, enviar e-mails, construir uma página de formulário ali, e o HTML, CSS e JavaScript não tinha capacidade de fazer isso. Então, foi criada uma linguagem simples, que era capaz de fazer isso, para desenvolver páginas iniciais personalizadas, e daí nasceu o PHP Tools, como Personal Home Page Tools. Só que a ideia do PHP, inicialmente, não era muito boa. Para vocês terem ideia, as primeiras versões do PHP, ele era escrito em comentários no HTML. Então, não era uma coisa muito bonita de se ver, muito legal. Era literalmente uma linguagem de script ali, que servia para criar algumas páginas iniciais personalizadas de uma maneira mais simples. E por isso que surgiu muito aquela história de PHP coisa de sobrinho e coisas do tipo, PHP numa linguagem de programação e outras coisas assim. Só que as pessoas elas começaram a ver um potencial muito grande por cima do PHP a partir do que ele conseguia fazer e resolveram investir ainda mais nele. E daí o PHP, conforme o tempo, ele deixou de ser só essa linguagem de script básica utilizada para criar as páginas iniciais personalizadas e se tornou o que ele é hoje, que é, se a gente pegar aqui, o PHP, que é o Hypertext Preprocessor. Só que aqui no caso foi invertido. Em vez de Hypertext Processor, o pré vem para cá, então fica Hypertext Preprocessor. Eles não teve como manter ali uma ordem nas siglas, mas esse passou a ser o significado dele. E ele deixou de
ser utilizado apenas para páginas iniciais customizadas para se tornar um pré-processador de hipertexto. Ele evoluiu tanto que as aplicações começaram a utilizar ele realmente como uma linguagem de programação com o decorrer do tempo. Aplicações como o Facebook, por exemplo, que utiliza PHP, o Slack, o back-end do Slack, que também trabalha com PHP, o famoso Wikipedia, que todo mundo conhece, também é feito com PHP. Inclusive eu já trabalhei em empresas e ainda trabalho em empresas que trabalham com sistemas que são desenvolvidos em PHP. Atualmente, no momento em que essa aula está sendo gravada, que é dia 2 de setembro, o PHP ele se encontra na versão 7.4. E já está para lançar mais para o final do ano a versão 8. Porém, a versão 8 vai lançar mais para o final do ano de 2020, só que ela ainda vai precisar de um tempo para corrigir, vai surgir alguns erros, provavelmente, alguns bugs, o que é normal quando você lança um software até se estabilizar. Mas já está para lançar a versão 8 com vários recursos novos que vão ser implementados no PHP. E a versão 7 é uma das versões que deu os maiores saltos para o PHP. O PHP até a versão 5 ele tinha algumas coisas, na versão 5 ele começou a sofrer várias modificações, e depois a versão 6 ela não deu certo, ela foi cancelada e ela foi lançada a versão 7. Então da versão 5 para a versão 7, que foi uma mudança que ocorreu lá para o ano de 2015, o PHP ele teve uma mudança drástica até na maneira de se escrever. É possível dizer que um cara que aprendeu o PHP 7, como eu, por exemplo, que aprendi o PHP crescendo em cima do PHP 7, escreve um código bem diferente, dependendo se ele estudou todo o PHP 7, a maneira de trabalhar, é um código bem diferente das versões anteriores, porque o PHP ele evoluiu muito, que nem eu já disse. Então, o PHP 7 ele vem com várias outras coisas, o PHP 8 vai vir com várias coisas novas, e o PHP ele tem evoluindo muito, se tornando uma linguagem de programação muito boa, muito mais organizada. Ele tem o que a gente chama de também PSRs, que é um framework de interoperabilidade que é utilizado para definir padrões no PHP, que é o PHP Standard Recommendations, daí o PHP Fig, né, que é o framework de interoperabilidade do PHP. E com esses padrões do PSR, as pessoas poderão começar a escrever códigos que seguissem um padrão no PHP, começar a organizar o código em PHP, que também surgiu lá em meados do ano de 2015 e 2016. Por isso que a partir desse ano, o PHP, a partir do ano de 2015 e 2016, o PHP ele sofreu uma grande mudança, ele se tornou alguma coisa diferente, ele começou a ter um código diferente de ser escrito, começou a ter uma maneira nova de ser escrita. Então, por isso que esse curso aqui, esse é um dos principais objetivos desse curso, é ensinar PHP de uma maneira mais atual, de uma maneira mais moderna, trabalhando em cima das PSRs, em cima das padronizações do PHP, em cima de boas práticas, em cima do que ele vem oferecendo atualmente. Agora a gente precisa entender um outro ponto. Eu já disse que o PHP significa Hypertext Preprocessor, ou pré-processador de hipertexto. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o PHP ele não faz o front-end do nosso site. O que seria o front-end? Imagina que você tem aqui o seu navegador, o seu web browser, como o Google Chrome. Então vamos colocar aqui, web browser. O Google Chrome, o Mozilla Firefox, alguma outra coisa do tipo, que está rodando no seu computador. E você tem aqui o usuário, que pode ser você ou alguma outra pessoa, que vai utilizar o computador e vai utilizar o web browser para navegar por um site. Vamos focar em sites, já que o PHP ele é especializado no desenvolvimento de sites. Toda vez que você acessa o navegador web e digita alguma URL, ele, através da internet, ele faz o que a gente chama de uma requisição HTTP. E isso até explica o porquê do http, e o nome do site, como google.com. Isso é uma requisição HTTP. Essa requisição, através da internet, ela vai mandar alguma informação para o que a gente chama de servidor, que é algum computador que está em algum lugar do mundo que contém as informações do site que você acessou. Se for google.com, é nesse servidor que tem as informações do google.com. E com isso a gente tem o que a gente chama de requisição HTTP, ou request. Vamos colocar aqui de HTTP request, que é a sua requisição que você faz para o seu servidor. Esse servidor ele pode ter alguns arquivos, como HTML, CSS e JavaScript.
repassando o básico aqui, caso você não conheça, HTML e CSS JavaScript são linguagens utilizadas no desenvolvimento web, e podemos dizer que o HTML é aquela linguagem que vai criar o botão, o CSS é aquela linguagem que vai dar o estilo ao botão, vai definir a cor, o tamanho e tudo mais, e o JavaScript é o que vai definir a ação. Quando você clicar no botão, ele vai fazer tal coisa, é o que o JavaScript faz. Então é um conjunto de 3 linguagens que são utilizadas para desenvolver a parte da web. Então, ele acessa o servidor vai pegar esses arquivos, que são HTML, CSS e JavaScript, e vai retornar para o nosso navegador web. E o nosso navegador web vai receber os arquivos HTML, CSS e JavaScript. Só que aí é que entra um detalhe interessante. Assim que o nosso navegador, como o Google Chrome, por exemplo, recebe o HTML, CSS e JavaScript, é o nosso navegador que vai executar isso daqui. Não é o servidor, é o nosso navegador. O servidor só retorna. O JavaScript, o CSS, o HTML, eles vão ser executados, vão ser interpretados pelo navegador do usuário. É o navegador do usuário quem entende, quem interpreta essas 3 linguagens aqui, executa elas e monta todo o visual. Por isso que alguns sites no Google Chrome ou no Firefox, eles são um pouco diferentes ou tem alguns problemas ali de compatibilidade, porque o Google Chrome executa de um jeito e o Firefox executa de outro. Então, isso daqui é chamado de HTTP Response, que é a resposta que o nosso servidor vai dar para a gente assim que ele devolver os dados. Só que aí tem um ponto. Assim que ele devolve uma resposta, a conexão ela é fechada, ela é interrompida. Então você não consegue mais conversar com o servidor, a não ser que você faça uma nova requisição e uma nova resposta. E daí vem um ponto interessante. O nosso servidor, ele pode ter dentro dele, ou o mais recomendável que até em outros servidores, coisas como um outro servidor, que é o servidor onde vai ficar o nosso banco de dados, um outro servidor, que vai ser um servidor de e-mails, por exemplo, um outro servidor que vai ser um servidor de arquivos, o servidor de e-mail, por exemplo, ele pode fazer o disparo dos e-mails e assim por diante. Ok, o que significa isso? O banco de dados é onde vai ficar todos os dados armazenados da nossa aplicação. Quais usuários que estão cadastrados no sistema, os produtos, fornecedores, e dependendo do que for a aplicação, é onde todos os dados ficam armazenados. O e-mail, o servidor de e-mails, ele permite fazer o envio de e-mails. E o servidor de arquivos, ele permite armazenar arquivos dentro dele. Normalmente a gente não salva tudo dentro do servidor, as melhores práticas são que você salve os arquivos num servidor separado, se possível, e você pode ter isso em servidores separados ou dentro de um mesmo servidor. Só que aí é que está um detalhe interessante. O único código que pode manipular um banco de dados é um código que está dentro do servidor, dentro do back-end. Então, se o HTML, CSS e JavaScript são executados pelo navegador do usuário, o navegador do usuário não tem acesso ao banco de dados. Então, como que o JavaScript, que é uma linguagem de programação também, vai acessar o banco de dados? Um detalhe interessante antes. Aqui eu estou falando que o meu navegador está executando o JavaScript. Existe uma ferramenta chamada Node também, que executa o JavaScript do lado do servidor. Nós não estamos falando dessa ferramenta. Essa ferramenta permite fazer o JavaScript funcionar aqui. Mas nós não estamos falando dela, certo? Apenas para não confundir. Nós estamos falando do JavaScript executado no navegador. Então vamos continuar. Então, se o JavaScript está sendo executado pelo navegador, não tem como ele acessar bancos de dados, enviar e-mails, acessar arquivos. A gente precisa de alguma linguagem aqui para fazer isso, que esteja no servidor. E com isso nós temos a linguagem chamada PHP. O que acontece? Quando a gente faz uma requisição para o servidor, e agora o servidor ele identifica que tem o PHP dentro dele, o PHP ele não vai ser retornado, ele vai ser executado dentro do próprio servidor. Então o servidor vai executar o PHP faz o que ele tem que fazer, que é acessar o banco de dados, disparar e-mails, manipular arquivos, e depois que ele fizer tudo isso, ele vai montar um HTML, CSS e um JavaScript de forma dinâmica,
A partir dos dados que ele coletou, dos processos que ele rodou, ele vai montar um HTML, CSS, um JavaScript e vai retornar esse HTML, CSS, JavaScript para o navegador executar. Então, se ele pegou do banco de dados o usuário Felipe, ele vai montar um HTML que tem o Felipe dentro dele e vai retornar aqui e o navegador vai exibir a palavra Felipe. Se ele pegou do banco de dados o usuário Renan, então ele vai pegar vai montar o mesmo HTML, só que com o usuário Renan agora, com outro usuário, porque ele pegou outra informação do banco de dados. Vai retornar e o HTML vai ser interpretado pelo navegador, executado aqui no navegador. Então é isso que o PHP faz. Então repare bem, ele faz o pré-processamento de um hipertexto, que é o HTML. Ele faz o pré-processamento de um hipertexto, fazendo tudo que tem que fazer dentro do lado do servidor e depois retornando o hipertexto, que é o HTML, Hypertext Markup Language, que é o hipertexto, linguagem de marcação de hipertexto, pronto aqui para o navegador. É isso que o PHP faz. E só para completar aqui, que vocês vão ver no próximo vídeo também, o PHP ele não roda sozinho, normalmente ele precisa de um servidor web para ser executado. Ele pode executar sozinho, mas não é a melhor das ideias. E esse servidor web que a gente executa aqui é o Apache 2. Eu já vou explicar melhor sobre ele também. O Apache, né, que atualmente está na versão 2. Ou o NGINX, que é um outro que é bastante conhecido também. Ou NGINX, NGINX, depende de como você pronuncia. Então, é assim que funciona, e é por isso que ele é um pré-processador. Só que conforme o tempo ele foi evoluindo tanto o PHP que ele não pré-processa e retorna apenas HTML, mas a gente tem o que a gente chama de mimitypes, que são os tipos de dados que podem ser trafegados pela internet ou que existem na área da computação. Então nós temos, por exemplo, um arquivo JSON, uma imagem que é um JPEG, a gente tem arquivos PDF, a gente tem arquivos HTML e assim por diante. Então o PHP pode retornar um HTML e você pode ver um site. O PHP ele pode retornar um JPEG e você pode ver uma imagem no seu navegador e assim por diante. Então ele permite retornar várias coisas além de HTML atualmente. Inclusive, poder retornar arquivos JSON, que é um outro tipo de arquivo que mantém uma estrutura de dados dentro dele, permite que ele seja usado além de desenvolver sites para desenvolver o que a gente chama de web services, mas isso é um conteúdo um pouco mais para frente que vocês vão aprender mais para frente. E daí, quando a gente vai executar o PHP, a gente também utiliza ferramentas que eu falei, como o Apache, que é o servidor web, um banco de dados, um servidor de e-mail e assim por diante, e ele permite conversar com tudo isso. Certo, então a gente já entendeu tudo isso, só que qual que é o ponto agora? O ponto agora é o ambiente para a gente desenvolver o PHP. Agora que você já entendeu o que é o PHP, para que ele serve, o que ele faz, vamos entender de como que a gente replica esse ambiente aqui. Você deve estar pensando, poxa, eu tenho que ter um computador, tenho que ter 4 servidores, tenho que fazer tudo isso para fazer o PHP funcionar? Sim e não. Para poder ter tudo isso, existem pessoas que trouxeram algumas coisas prontas já, que montaram algumas coisas e deixaram prontas para facilitar a vida de quem está iniciando. Então vamos explicar mais sobre isso. Certo, o primeiro ponto que a gente tem que entender é, para executar a nossa aplicação PHP, a gente precisa primeiro de um servidor web. O PHP ele tem um servidor embutido dentro dele, só que ele não é o suficiente para aguentar sites ou processamento, digamos assim, numa aplicação que estiver em produção, realmente funcionando. Ele é apenas para testes ou para funcionar de uma outra maneira ali também, que a gente chama de inversão de proxy, reversão de proxy ali para trabalhar com outros servidores webs. Mas a gente precisa de uma ferramenta que é um servidor web para trabalhar com PHP. Então, para isso, vamos adotar aqui uma das ferramentas que é mais conhecidas para trabalhar com PHP, que é o Apache. O Apache, que é um servidor web bastante conhecido, bastante utilizado com o PHP. Além do Apache, a gente precisa também de um banco de dados, onde vai ser armazenadas as informações. Um banco de dados ele pode ser feito a partir de um SGBD, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. E um dos que a gente tem é o MySQL, que é um banco de dados gratuito aí que a gente pode estar utilizando para desenvolver a nossa aplicação. Então nós temos aqui MySQL ou MySQL também, que é bastante conhecido aí, para a gente desenvolver trabalhar com o nosso banco de dados. E uma outra coisa que a gente precisa é do próprio PHP, que é a linguagem de programação que a gente vai utilizar. A gente pode trabalhar com 3 coisas, com 3 sistemas operacionais, que é o Windows, Linux e Mac, certo? Então vamos linkar aqui.
Windows, Linux e Mac. Tem outros sistemas operacionais, só que esses são os mais comuns, que é o Windows, o Mac ou algum sistema operacional que usa kernel no Linux. Então a gente tem isso daqui. Com isso a gente forma uma stack para a gente trabalhar com essas ferramentas. A gente tem um conjunto de ferramentas aqui, certo? A gente pode dizer que é o WAMP, LAMP ou MAMP. E daí a gente tem ferramentas para Windows, Linux e Mac, esse conjunto de ferramentas. E existem diversos conjuntos de ferramentas com tudo isso já pronto para você utilizar. Porém, uma das mais conhecidas e principalmente utilizadas para quem está iniciando é uma que a gente chama de XAMPP ou XAMPP, que é o X de Extendable. Extendable significa que ele funciona para qualquer um dos 3 sistemas operacionais. O A é que ele vem com o Apache junto. O M é que ele vem com o MySQL junto. O P é que ele vem com o PHP junto também. E o PER, o último P que ele vem com o PER, que é uma outra linguagem de programação também. Só que a gente não vai trabalhar com o PER aqui, embora ele venha com o PER junto. Então a gente vai focar nisso daqui. E como ele é extendable para 3 sistemas operacionais, que é o Windows, Linux e Mac, então você vai achar a versão do XAMPP para qualquer um dos sistemas operacionais. E daí a gente vai ter um próximo vídeo, onde a gente vai ensinar como que instala. Ele não vai ser um vídeo desse curso. Eu resolvi fazer um vídeo separado desse curso, embora eu tenha colocado na playlist, porque daí eu posso reaproveitar ele em diversos outros cursos. Então essa daqui é a explicação das ferramentas que a gente vai precisar para montar o nosso ambiente, e o XAMPP você baixa ele, instala ele, ele já vai dar tudo pronto para vocês. E nesse outro vídeo a gente vai ensinar como que instala ele no Windows, no Linux, e quando eu conseguir um acesso ao MacBook, eu também vou fazer um vídeo, vou colocar ele sobre como que configura ele no Mac. Bom, sabendo de tudo isso, é importante falar que eu ensinei tudo isso para vocês entenderem todo um ecossistema de como trabalha com o PHP. Porém, isso é um curso de iniciante, a gente não vai desenvolver todo um banco de dados, a parte de servidores de e-mail, servidor web, o front-end da aplicação, para trabalhar com o sistema. A gente quer ensinar vocês nesse curso para iniciantes, o que é o PHP, que é o objetivo dessa aula mais teórica, e como trabalhar com o PHP de forma mais prática. Então, toda aquela estrutura que eu montei, ela é a estrutura que você concede a uma aplicação completa com PHP, tendo uma stack completa com PHP. Só que o nosso objetivo aqui é ensinar o básico de PHP para vocês. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui apenas o nosso lado do servidor, o nosso server side aqui, que vai ter um servidor, e esse servidor vai ser o seu próprio computador. Então vai ser o PC, o seu personal computer, ou seu notebook aí, por exemplo. Nesse seu computador, você pode instalar uma ferramenta como o XAMPP, que é a maneira mais simples para quem está começando. Porém, do XAMPP a gente só vai utilizar o P de PHP. Os outros 3, esquece. Eles vão estar lá instalados, mas a gente só vai usar o P de PHP. E como que a gente vai fazer? A gente vai acessar o terminal. Se você tiver no Windows, vai ser o CMD. Se você estiver no Linux, vai ser algum emulador de terminal que vai rodar ou o Bash ou o ZSH. E no Windows, além do CMD, que é aquela telinha preta de código bem famosa, você também pode usar uma alternativa que já vem no Windows atualmente também, que é o PowerShell. Então, são as linhas de comandos aqui, o emulador de terminal que vai executar essas aplicações por linha de comando. Através do terminal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o seu computador, a gente vai criar um arquivo. Perfeito. E esse arquivo ele vai ter um código em PHP dentro dele. Só um arquivo com código PHP. E a nosso terminal, a gente vai digitar um comando nele, que vai ser um comando muito complicado, que vai ser PHP. E o nome do seu arquivo, vamos supor que o nome do seu arquivo seja teste, vamos colocar assim. Daí vai ser teste.php. A gente digita esse comando e ele vai executar o seu arquivo. O terminal executa o seu arquivo através desse comando e te dá o resultado do que você programou. E com isso a gente vai ensinar PHP, fazendo dessa maneira. E é basicamente isso. E com isso a gente entra nos tópicos que a gente vai ter aqui no curso, que vão ser, por exemplo,
um primeiro projeto com o PHP, que a gente vai criar um projeto, mostrar para vocês como que faz, depois de vocês terem instalado todo o ambiente na máquina de vocês. Depois a gente vai ensinar a trabalhar com variáveis e constantes, tipos de dados que o PHP está adicionando tipagem, deixando a tipagem cada vez melhor com o tempo, tipos de dados. Depois a gente vai trabalhar com o que a gente chama de strings, que são o equivalente a textos, falando de maneira mais simples. Operadores lógicos e relacionais, que é uma coisa da matemática que é bastante utilizada na programação, é bem simples de entender também. Estruturas de repetição. E nos operadores lógicos e relacionais a gente vai falar sobre estruturas condicionais, depois a gente vai falando sobre estruturas de repetição, funções e estrutura de dados, trabalhando com uma coisa que a gente chama de array. Esses vão ser os tópicos abordados nesse curso. E no final a gente vai fazer um projeto prático que vai ser um dos primeiros projetos práticos que eu fiz, que vai ser literalmente construir um jogo da velha funcionando por linha de comando com o PHP. Embora o PHP não seja uma linguagem recomendada para criar a parte do visual de um jogo, como um jogo da velha mais simples, dá para a gente fazer ele por linha de comando, com o objetivo de aplicar todo o conhecimento que a gente obter de algoritmo e estrutura de dados nesse curso para desenvolver um jogo da velha por terminal com o PHP. Um último assunto para finalizar aqui é que, além do Champ, que você precisa ter uma máquina e instalar o Champ para poder trabalhar com PHP, você pode pensar, poxa, eu quero estudar PHP, só que eu não estou com o meu computador aqui. Mas eu tenho um outro computador que não tem as ferramentas. Tem como? Sim, tem como. Você pode usar soluções através da internet para isso, e uma que eu vou recomendar, tanto é que eu vou mostrar no próximo vídeo, é o repl.it. Repl.it ou Replit, dependendo de como você fala. Até hoje eu não sei pronunciar, mas ele é um site que provê um ambiente em nuvem para desenvolvimento ali, e eu acho excelente como um ambiente para você aprender sem se preocupar com a infraestrutura. Qualquer computador que você pegar que tem acesso à internet, você pode utilizar ele. O único ruim é que ele tem acesso apenas ao PHP na versão 7.2, nós estamos na versão 7.4. A versão 7.2 é uma versão do ano de 2017, enquanto a 7.4 é de 2019. Então tem um único recurso, que é um recurso chamado de Eredoc. Eredoc e Nowdoc também. É um único recurso que surgiu no PHP 7.3 que não está disponível. E aqui fica apenas uma correção ao que eu falei. Eredoc e Nowdoc são recursos para a parte de strings no PHP que já existem há bastante tempo. O que eu quis dizer é que a partir do PHP 7.3 houve uma modificação no Eredoc na maneira de utilizar ele na versão 7.3, que eu trabalho em cima dessa modificação, que eu uso ela, e que essa modificação que houve ela não está disponível por 7.2 e versões anteriores ainda. Então é só esse ponto. O Eredoc ele já existe na versão 7.2, só que não dá para ser utilizado da mesma maneira que a gente vai utilizar aqui no curso. Mas é um recurso bem simples, então você pode usar o Repl.it aqui, ou Replit também, dependendo de como pronuncia, tranquilamente. Só que é o único recurso que você não vai poder utilizar nele, mas todo o resto que a gente ensinar no curso vai funcionar tranquilamente no PHP na versão 7.2. Então é isso a aula de hoje, uma introdução ao PHP aqui, falando sobre o que é o PHP, como que ele funciona, sobre o que vai ser o curso. É uma aula um pouco mais longa, mais teórica aqui. No meu computador deu cerca de meia hora que talvez na edição eu diminua um pouco o tempo desse vídeo, mas as próximas aulas elas vão ser bem concisas, bem diretas ao ponto para desenvolver para ensinar vocês sobre o PHP funcionando na prática. Então é isso aí, muito obrigado pessoal e até mais.